Atualizado, como se diz aqui, diariamente. Então, todos os dias nós temos novos dados sobre o resultado dos trabalhos que estão sendo feitos pelo governo federal, junto com o governo do estado e a prefeitura. E eu faço aqui, então, a primeira contextualização. É comum a minha ligação com os governadores e com os secretários de estado. E nós, a partir de dezembro, começamos a observar um aumento de casos e de óbitos em Manaus. Mas ainda sem entendermos até onde isso ia e sem entender se precisaríamos intervir ou não. Isso no mês de dezembro. Quando a situação chegou a níveis realmente já bastante altos, se verificou que precisaria trabalhar em conjunto, que só o governo do estado e o município já não teriam condição de dar a resposta, principalmente logística, porque nós estamos falando de uma cidade no meio da floresta amazônica, a 3 horas de voo de Brasília, que é a última cidade grande ao norte do país, digamos assim, uma capital. A partir daí, 3 horas de voo para chegar em Manaus, 2 horas de voo para chegar em Belém. Essa é a situação logística de Manaus. Tudo é barco ou avião. E a estrada que vem de Porto Velho é uma estrada com a transitabilidade bastante reduzida, principalmente nesta época do ano. Então, tínhamos que chegar junto. No dia 4 de janeiro, eu mandei uma equipe precursora com a minha secretária nacional, a doutora Mayra, para Manaus, para serrar junto e fazer um diagnóstico detalhado do que a gente precisaria fazer em parceria. Essa missão voltou no dia 6, com esses dados, 6 de janeiro. No dia 8 de janeiro, nós tivemos a compreensão, a partir de uma carta da White Martins, de que poderia haver falta de oxigênio se não houvesse ações para que a gente mitigasse esse problema. Mas aquela foi uma surpresa tanto para o governo do estado quanto para nós. Até então, o assunto oxigênio estava equilibrado pela própria empresa, mas a velocidade das internações foi muito grande. E com isso, o consumo triplicou, quadriplicou, quintuplicou. E a empresa não conseguiu ter perna para manter o abastecimento. Esse fato nos foi comunicado, a possibilidade dele, no dia 8. No dia 9, eu embarquei com todos os meus secretários para Manaus. Todos os secretários e pessoal técnico de trabalho, para nós podermos cerrar junto ao governo e começarmos o trabalho de apoio imediatamente no próprio dia 10. No dia 10 de janeiro, o governador, ele determinou, por sugestão minha, a abertura do CICC, Centro Integrado de Coordenação e Controle, aonde se reuniu no próprio dia 10, senhores, senhoras, no próprio dia 10, às 4 horas da tarde, se reuniu o ministro, o governador, o prefeito e o comando conjunto das Forças Armadas, instalado em Manaus, além de todas as agências estaduais e municipais e organizações civis. E a partir daquele momento, que foi no dia 10, nós passamos a coordenar todos os trabalhos junto com o governador, o governo e a prefeitura. Juntos.
porque não existe outra solução na Amazônia senão a união de esforços dos 3 níveis de poder. A partir dali, nós acionamos os meios aéreos do Ministério da Defesa. A partir daí, nós acionamos todos os recursos humanos fora de Manaus para que viessem para reforçar as equipes de trabalho. Trouxemos toneladas de equipamentos e insumos, e esses números estão todos no relatório. E eu não quero me alongar muito na exposição para não ficar maçante. Colocar então em números macros, em ideias macro, toneladas de equipamentos e insumos, ventiladores, monitores, bombas de infusão, todos os tipos de medicamentos, todos os tipos de EPI, quer dizer, alguns tipos de EPI mais importantes. Contratamos por requisição usinas geradoras de oxigênio, micro-usinas, o total de 10 que estavam disponíveis no Rio de Janeiro. Estamos recebendo, já tem 7 recebidas, sendo instaladas, e passamos a fazer todo esse trabalho de vinda de oxigênio, de carretas, com deslocamento para Porto Velho e colocação em balsas, com o Ministério da Infraestrutura fazendo o deslocamento da balsa para Manaus. Estamos negociando a vinda de um avião Galaxy americano para fazer uma ponte Miami-Manaus com oxigênio. Estamos mandando um navio cargueiro da Marinha com um tanque de 40 mil metros cúbicos para poder fazer o deslocamento Manaus-Belém. Transportamos centenas de cilindros de gás, oxigênio gás, em aeronaves cargueiras civis, e centenas de cilindros de oxigênio líquido nas aeronaves cargueiras militares. Isso tudo desde o dia 10. Fizemos a remoção, hoje já passando dos 85, 90 pacientes para hospitais federais, pacientes graves, médios e graves, para poder diminuir o impacto na rede de Manaus. Primeiro para hospitais federais, na região norte, nordeste, centro-oeste do Brasil, com aviões da Força Aérea, que precisaram ser preparados para esse transporte especializado. Grande dificuldade de recolher o número de cilindros individuais para voo, com válvulas especiais. Então, tudo é muito complexo. E isso é a primeira ideia. Precisamos entender exatamente o que causou esse impacto em Manaus. Mas eu vou aprofundar um pouco mais sobre a resposta, depois eu volto nesse ponto para finalizar. Colocamos um aplicativo, lançamos o aplicativo de tratamento, onde o médico pode, a partir das sequências do checklist do aplicativo, chegar ao diagnóstico clínico de maneira mais efetiva. Também começamos em Manaus isso. Disponibilizamos o nosso centro de distribuição em Guarulhos, para que qualquer compra feita da Secretaria de Saúde do Estado ou do município do Amazonas seja entregue em Guarulhos, para que a logística seja feita por nós o mais rápido possível, facilitando a aquisição.
Estamos trabalhando em várias comunidades indígenas, aldeias indígenas, indígenas aldeados, com a nossa Secretaria de Saúde Indígena, neste momento, no interior do Amazonas. Isso é uma das secretarias nossas. Estamos fazendo um mapeamento da cepa viral, que foi identificada uma variante dessa cepa no estado do Amazonas, em Manaus. Estamos com a nossa Fiocruz e a Secretaria de Vigilância em Saúde fazendo essa análise para descobrir o grau de contaminação dessa cepa, se é alto ou normal, se ele causa uma gravidade maior, esse vírus, e se há qualquer tipo de impacto nas vacinas que nós estamos projetando para o país. Isso é outro trabalho que está sendo feito também. Abertura de leitos, habilitação de leitos, inúmeros leitos foram trabalhados junto ao Hospital Federal da EBSE. Chegamos a relocar toda a estrutura administrativa desse hospital para poder instalar 150 leitos de Covid e 30 de UTI. Também nesse período. Deslocamos